Eu gostaria que a igreja abrisse a sua Bíblia em Daniel capítulo 6, verso 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinado, entrou em sua casa, em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. O tema da mensagem nesta noite: não ceder às pressões. Daniel foi levado muito cedo ao império da Babilônia, que era um império poderosíssimo, que Nabucodonosor era o grande imperador, um grande rei, temido por todo mundo. E a Bíblia fala que passou os anos, Daniel prosperou no império da Babilônia, e logo entrou um império mais poderoso, que devastou o império da Babilônia. Entrou o império da Pérsia, cujo rei chamava Dario. E a Bíblia fala que Daniel agora está com aproximadamente com seus 80 anos de idade, já um homem idoso, mas um homem que continuava andando na presença do Senhor, que servia ao Senhor de todo o coração. Mas a Bíblia menciona que o rei Dario planejava colocar Daniel para ser um dos governadores mais importantes da planície, lá da região da Pérsia. E quando alguns homens do governo ouviram esse plano do rei Dario, imediatamente eles começaram a maquinar uma estratégia para prejudicar Daniel, para destruir a vida de Daniel. Mas a Bíblia fala que ele tinha uma vida ilibada, uma vida reta. Ele tinha uma ficha limpa, como nossos políticos hoje. Um homem que andava corretamente, um homem que não se corrompia com propina. E a Bíblia fala que esses homens pensaram: não tem como acusar Daniel, porque ele é um homem reto, mas vamos colocar numa situação de beco sem saída, que num espaço de 30 dias todos devem prestar honra a Dario como se fosse uma divindade. Vamos homenagear, e Dario vai se encher de vaidade, ele vai aceitar como toda a liderança quer honrar a ele no espaço de 30 dias, e quem não honrar, quem orar a outro Deus, vai ser lançado na cova dos leões. E a Bíblia fala que Daniel, quando soube desse decreto, ele, como de costume, a Bíblia fala, ele orava 3 vezes ao dia ao Senhor, e abriu, escancarou a janela, e não estava nem aí, e orava ao Senhor. E ele sabia da implicação de orar a Deus, seria a morte, seria lançado na cova dos leões. Naquele tempo, a morte horrível era ser devorado por leões. Mas eu quero trazer algumas verdades para vocês, que certamente Deus vai falar ao coração de vocês. Eu me lembro que mais de 1 ano e pouco, quando eu ministrei no culto de quarta-feira, o Senhor deixou bem claro: você está trazendo uma mensagem para você mesmo, se prepara que você vai entrar, você e a sua família, na cova dos leões, porque virá um tempo difícil para a família. 1 mês depois, a Mariana, minha esposa, fica de pé, minha esposa linda, maravilhosa, que ela deu testemunho quarta-feira, ela perdeu o sono, e lá no banheiro, ela palpando o seio, percebeu um caroço. Imediatamente foi procurar um médico, e o médico falou assim: vamos já marcar a quimioterapia, porque é um câncer, e foi feita a biópsia, e era um câncer maligno.
E o Senhor falou muito ao meu coração: esta enfermidade não é para a morte, mas é para a minha glória. A primeira verdade que eu vejo aqui, e eu quero concluir até o testemunho, quando Deus tem um grande propósito na nossa vida, logo vem a oposição de Satanás. Irmãos, Deus tem um propósito na vida de cada um de nós, mas saiba que o inimigo, que trabalha 24 horas, ele trama contra nossas vidas para inviabilizar, para impedir o propósito de Deus nas nossas vidas. Por isso, Lucas capítulo 18, verso 1, Jesus recomenda aos seus discípulos e à igreja: orai sempre e orai sem cessar. A Bíblia fala em Efésios 6, verso 12, que a nossa luta não é contra pessoas, nossa luta não é contra carne, contra sangue, sim contra forças malignas, que lutam sem cessar. São seres inteligentes, organizados, que eles estão à espreita, vigiando a cada um. A Bíblia fala em Apocalipse capítulo 12, verso 10, que Satanás, o acusador, ele acusa 24 horas, nos acusa quando nós pecamos. Por isso a Bíblia fala: não deis lugar ao diabo, fugi da aparência do mal, orai sem cessar. Mateus capítulo 26, 41 fala assim: vigiai e orai, para que você não caia em tentação, não ceda à pressão, não ceda à tentação. Vigiai, porque o inimigo, 1 Pedro capítulo 5, verso 8, o inimigo está ao vosso derredor, bramando desesperadamente, procurando uma oportunidade para destruir a tua família, destruir a tua vida, destruir a tua moral, impedir que você expresse o propósito que Deus tem para você na terra. Por isso a Bíblia fala, Mateus capítulo 6, verso 10, a nossa oração tem que ser todo dia. Nós temos que invocar: Senhor, venha o teu reino na minha casa, no meu trabalho, nos meus negócios, no meu carro. Estou dirigindo, Senhor, estou aqui meio preocupado, estresse por conta de engarrafamento. Venha o teu reino, Senhor, venha a tua atmosfera, venha a tua glória, Senhor, e enche meu coração. Nós temos que invocar a todo momento, porque, meu querido, você é da família real, você é sacerdócio real, você é sacerdote de Deus. Então não deixe que as influências do mundo venham oprimir a sua vida, ou venha ministrar filosofias erradas, que vai contra os princípios da palavra do Senhor. A Bíblia fala que Daniel era um homem de oração e tinha 3 companheiros, Sadraque, Mesaque e Abdinego, 3 companheiros, homens guerreiros, homens que buscavam a Deus. Então, amados, como nós podemos vencer o dia mal? Como nós podemos prevalecer diante da oposição, diante das pressões? É nos cercar com gente de oração, gente que anda com Deus, gente comprometida com Deus, porque nós estamos numa corrida da fé, e nós somos encorajados com aqueles que estão correndo firme, com propósito: vou chegar até o final. O Neto, nós temos um grupinho que a gente corre, mas, amados, sempre na corrida, agora tem uma meia maratona, quando chega aos 3 últimos quilômetros, é o momento mais difícil, que é a vontade de desistir. Quando falta tão pouco, dá aquela vontade de desistir, mas a gente está correndo com aqueles irmãozinhos de fé, aqueles irmãozinhos perseverantes, um encoraja o outro: vamos lá, nós vamos chegar lá. Mas está doendo aqui, mas vamos lá, na raça, na garra, vamos lá. E a gente sempre chega ao final. O Neto, agora a gente sempre final do ano, né? São Silvestre,
A gente sempre está correndo junto. E quando chega na Brigadeiro Luiz Antônio, 2,5 km, naquela hora, só também orando em língua para Deus dar uma renovação. Aprendi com o Dadinho, orando em língua. Falei também, eu vou orar em língua. Aí ele engatou aqui umas primeiras aqui, está subindo. Funciona, aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças. Funciona. Queridos, que eu quero deixar bem claro: quando chega o dia mau, você não sabe. Por isso a Bíblia fala, orai sem cessar. Significa você, Efésios 6, verso 10, está se fortalecendo no Senhor e na força do seu poder, está fortalecido o teu músculo da fé, porque você não sabe quando vai chegar o dia mau, e quando chegar o dia mau, você está preparado, você não vai ficar assustado, desesperado. Você vai olhar para Jesus, para suas promessas, porque Deus não nos livra das lutas, das perseguições, mas Deus quer ser glorificado nas lutas, nas perseguições, porque esse é o momento que nós vamos nos posicionar firmemente na fé. A Bíblia fala, eu quero mostrar aqui para vocês, nós vemos como o inimigo trabalha. Nós vemos aqui, Daniel capítulo 6, verso 4 e 5. Então os presidentes, os sátrapas, procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-lo, nem culpa alguma, porque ele era fiel, não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, estes homens, nunca acharemos ocasião algum para acusar a este Daniel, e se não procurarmos contra a lei do seu Deus. E foi feito esse decreto, por espaço de 30 dias, ninguém podia orar a outro Deus, a não ser a reverenciar a Dario. E a Bíblia fala que Daniel, diante das estratégias do inimigo, diante da intimidação, ele permaneceu firme na fé, permaneceu firme, não se intimidou, não fez. Muitas vezes a gente queremos relativizar. Senhor, eu não vou ser fanático, eu já conquistei uma posição de honra, eu sou um príncipe importante para o meu povo, Senhor. Há muitos judeus que estão debaixo da minha cobertura, então eu vou fazer um momento de oração em silêncio, eu não vou me expor, porque o rei Dario tem um apreço a mim, ele gosta de mim, eu não quero abrir mão da posição que eu já adquiri. Mas Daniel, entre agradar o homem e agradar a Deus, ele preferiu, eu vou agradar a meu Deus, eu não vou abrir mão do meu tempo de oração. Irmãos, o segredo do sucesso na vida deste homem era uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus. Oração é relacionamento com Deus. E ele, desde cedo, ele já fez um propósito: eu não vou me contaminar nem com as iguarias do reino, eu não vou me contaminar com as coisas do reino, mas eu vou me santificar, eu vou cumprir o propósito que Deus tem para mim nesta terra. E a Bíblia fala que Deus prosperou a vida de Daniel. Quem ora, quem busca a Deus, quem tem comunhão com Deus, prospera até no tempo de crise. Ele era um exilado, estava lá como um exilado, mas a Bíblia fala que ele se tornou um homem importante no governo, porque nele havia comunhão com Deus, havia um relacionamento com Deus. E a Bíblia fala que o Senhor honra aqueles que o honram. E a Bíblia fala que Daniel, ele preferiu agradar a Deus, estava ciente que a morte seria terrível, morte seria
devorado por leões, mas ele permaneceu firme na fé. Irmãos, eu vejo aqui a segunda verdade aqui. O melhor lugar que podemos estar diante do dia mau é estar ao lado do Senhor. O melhor lugar que existe quando vem o dia mau é estar ao lado do Senhor, é estar com o Senhor. Não sei o momento que você está passando, porque quando vem a luta, quando vem a pressão, a nossa tendência é nos arrefecer, a nossa tendência é não orar e ficar, se entregar ao desânimo, ao abatimento. Eu não sei o momento que você está vivendo, mas hoje o Senhor diz para você: levanta a tua cabeça, sacode o lombo e comece a marchar, e comece a profetizar. Eu não vou abrir mão dos princípios de Deus. Entre agradar o homem e agradar a Deus, eu vou ficar com o meu Deus. Que adianta o homem ganhar o mundo todo, ter glamour, ter poder e perder a comunhão com Deus? Ser fiel até a morte, a Bíblia fala, Apocalipse capítulo 2 verso 10, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo tão difícil. Esse é o tempo que o Senhor espera que a igreja se posicione e ande em fidelidade, em obediência, em integridade, porque hoje o mundo está entrando dentro da igreja, as filosofias, o mundanismo. Hoje nós vemos dentro dos lares, as pessoas não oram, as pessoas não buscam a Deus, as pessoas, o líder espiritual que seria o pai, não convida a família, vamos orar. E sim, tem tempo para televisão, 2 horas de televisão, tem tempo para tantos atrativos. Aí reclama: por que o meu lar está sendo assolado? Por que o inimigo tem oprimido a minha casa? Mas hoje o Senhor fala para mim e para você: nós estamos neste mundo com um propósito, viver uma vida de santidade, viver uma vida que glorifica a Deus, porque o Senhor fez uma aliança com você. A partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, o Senhor tem uma aliança com você. Você é nova criatura, as coisas antigas ficaram para trás. Saiba, talvez você tenha um passado tenebroso, o inimigo quer acusar você: você fez isso, você fez aquilo, você foi um bandido, você foi um trapaceiro. Mas amado, você entregou a sua vida para Jesus, você é a nova criatura. O Espírito Santo de Deus começou uma obra na sua vida. Então não aceita a acusação do inimigo, olha para Jesus, anda nas suas promessas, porque o Senhor é contigo por onde quer que você andar. Mas não ceda, não retroceda, e diga: Senhor, eu vou me consagrar muito mais, vou responder essa ameaça do inimigo com mais consagração, com mais uma vida de entrega, de renúncia, e vou estar na tua presença todos os dias, e eu não vou me amedrontar. A Bíblia fala, Provérbios 29 verso 25, quem teme o homem arma ciladas, quem confia no Senhor está seguro. Se Deus é por ti, quem será contra ti? Romanos 8:31. Irmãos, entenda, quem determina a hora da sua morte não é Satanás nem o homem, mas é Deus. Ele começou uma boa obra na sua vida, e o Senhor vai completar essa boa obra na sua vida. Então não temos decretos do diabo. Muitas vezes aquele decreto que vem, aquela situação: se você não ceder, você vai perder um emprego; se você não mentir, você vai perder um emprego; se você não fazer assim, 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 como nós estamos determinando. E o crente anda nos princípios. Você pode perder no primeiro momento, mas no final Deus vai te honrar. Irmãos, Daniel, ele era radical. Eu não vou obedecer esse decreto. O que importa é obedecer os decretos de Deus. Não importa que eu tenha que morrer, mas eu vou ser fiel até a morte. Ele teve uma trajetória tão vitoriosa, e ele continuou firme na fé.
eu vou me posicionar no centro da vontade de Deus, eu vou orar, eu vou clamar, eu vou louvar a Deus. Irmãos, nos dias de hoje, você perde o emprego, vai perder tudo que você conquistou há longos anos, por 30 dias, você orar. Pensa bem, Daniel, ele foi fiel, e a Bíblia fala que quando ele começou a orar, já veio os acusadores já delatar para o rei: olha, um homem a qual você constituiu para ser o governador mais importante, não faz caso de ti. Ele ora ao seu Deus, ignorou o decreto. E naquela hora caiu a ficha. Dario percebeu a maldade daqueles homens bajuladores, trapaceiros, que queriam se livrar de um homem justo, de um homem íntegro. Irmãos, creia, muitas vezes Deus permite as provas nas nossas vidas, porque as provas vão consolidar nossa fé, vai provar nossa fé, em que fundamento a sua fé está edificado. Se a tua fé está edificada na rocha, a tua casa vai enfrentar ventania, enchente, vai enfrentar todo tipo de circunstâncias difíceis, mas ela não vai se abalar, porque tem fundamento. A tua fé está edificada em Jesus. E a Bíblia fala em Jeremias capítulo 17, verso 7, bendito o varão que confia no Senhor, bendito o varão e a varoa que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Bendito, é bem-aventurado que confia no Senhor. E eu vejo aqui outra verdade: o Senhor não nos livra na cova, mas o Senhor tem o livramento na cova. A Bíblia fala que Daniel agora ele está diante dos acusadores, e Dario tenta de alguma forma anular esse decreto, mas os perseguidores, os ministros, os governadores, os senadores, eles falam assim: segundo o decreto dos medos e dos persas, é irrevogável, não existe um homem na face da terra que possa revogar, e a pena deste homem, Daniel, é a morte, ser devorado por leões. Irmãos, e Daniel estava em paz. Jeová Shalom é o príncipe da paz. Daniel estava em paz. Queridos, diante da crise que você está vivendo, fique em paz. Diante do momento que você está vivendo de talvez de pressão no teu trabalho, momentos talvez de perseguição, de pessoas que estão com conluio, armando, arquitetando plano contra a sua vida, porque nós vivemos uma situação muito complicada nos dias de hoje. A pressão é tão grande, então a gente vê o reflexo do nosso trabalho. Hoje tem que cortar pessoas, tem que cortar um número de pessoas, então um puxa o tapete do outro. Mas meu querido, fica em paz e dê o teu melhor, e deixa Deus ser Deus na sua vida. Ele começa, Ele termina. Agora não ceda aos pecados, não retroceda, não dê ibope para o inimigo, mas sim diga: Senhor, eu vou continuar orando, vou continuar profetizando, vou continuar vivendo uma vida normal, porque eu sei em quem tenho crido, eu sei que Tu és poderoso para guardar a minha vida. A Bíblia fala em Lucas capítulo 12, verso 5, nós não devemos temer aquele que pode nos matar, que é Satanás. Devemos temer aquele que pode nos matar e lançar no inferno. A esse nós devemos temer. Meu querido, quando você teme a Deus, no sentido de respeito a Deus,
Quando você reconhece que Deus é Senhor, Deus é soberano, Deus é o Criador, Deus dá ordem para as estrelas, Deus chama pelo nome, Ele é o Todo-Poderoso, é o El Shaddai. O inimigo é criatura, ele tem uma esfera de ação até onde ele pode agir. Deus é o Criador, Ele é o Senhor, sustentador do universo, e quando Ele permite uma prova nas nossas vidas, saiba que Ele está forjando o caráter da sua igreja, dos seus filhos, está provando a sua fé, e permite que a gente entre na cova, entre nas fornalhas, entre no beco sem saída. Porque essa é a hora, em vez de você ficar entrando em desespero, em pânico, você vai ter oportunidade de manifestar a tua fé, que a tua fé tem fundamento, é Jesus, é sua palavra. Senhor, eu não temerei mal algum, como disse o próprio apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, verso 35, quem me separará do amor de Deus? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Por amor a Jesus sou entregue à morte o dia todo, sou considerado como ovelha matadouro, mas em todas as circunstâncias, verso 37, eu sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou. Todas as circunstâncias adversas, eu sou mais do que vencedor. Irmãos, isso é fé inabalável. Nós vemos os irmãozinhos mártires lá no Iraque, lá na Síria, Afeganistão. Ou você renuncia ao teu Cristo e aceita Alá como Deus, ou vai morrer. E os irmãos permanecem firmes. Eu vi até um que cantava: estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto não. Irmãos, quando chega a hora, a Bíblia fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para nós, coisas maravilhosas. Mas enquanto Deus não terminar o propósito que Ele tem para nós, você é imortal. Pode se levantar o diabo com todas as suas forças, mas não prevalecerá, porque Deus, enquanto Ele não cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida, você é imortal. E a Bíblia fala que Daniel não tinha um homem na face da terra que podia livrar, mas ele sabia: o meu Deus a quem eu sirvo, se quiser me livrar, Ele me livrará, mas eu estou em paz com meu Deus, em obediência com meu Deus, e ando nos princípios da palavra do meu Deus. Irmãos, pensa bem, aquele momento, Satanás, os seus demônios, e Deus e os seus anjos assistindo naquele momento. E Daniel não retrocedeu, não voltou atrás, não se desculpou falando: eu vou ceder ao rei, porque a única maneira de ser livre da morte. E ele ficou firme, ser fiel até a morte, meu irmão. E a coroa da vida Deus tem para você, ou aqui na terra ou lá no céu. E a Bíblia fala que foi lançado aquele homem justo, íntegro, que servia a Deus, foi lançado na cova. Deus não livrou da cova, mas lá na cova, o anjo de Yahweh, o próprio Senhor Jesus, tomou a forma de anjo, cristofania, teofania, e cuidou do seu filhinho amado. Irmãos, aqueles leões viraram gato diante do profeta Daniel. E aquele homem exalava unção, cheirava unção, não cheirava a carne. Aquele homem cheirava o espírito, estava no espírito. E leão gosta de carne, não é verdade? Leão também é a figura de Satanás. Irmãos, a Bíblia fala: aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda, e o maligno não o toca. Maligno não toca. Irmãos, creia,
Se você andar na presença do Senhor, se você andar cheio do Espírito Santo de Deus, pode vir palavras imprecatórias contra a sua vida, Deus converte a maldição em bênção. Pode vir um trabalho de voodoo, trabalho de feitiçaria, de bruxaria, pode vir o que vier, Deus converte em bênção, porque você está escondido no esconderijo do Altíssimo. Você está guardado na concha das mãos do Senhor, e quando você entra na cova, é lá naquele momento que você vai ver a glória de Deus, você vai conhecer o Deus a quem você serve, que se manifesta muitas vezes, é nesse momento da prova, quando você abre mão dos teus direitos, você abre mão da tua mordomia, dos teus bens materiais, e você diz: Senhor, eu vou até o fim, até as últimas consequências. Aí você vai conhecer um Deus todo-poderoso, que se manifesta de uma forma maravilhosa, para proteger o seu amado, a sua amada. Se você soubesse quanto Jesus te ama, você não ia ficar aí lambendo feridas, chorando, ficar preocupado com essa crise que está assolando o Brasil, o mundo. Meu querido, aquele homem estava lá na cova dos leões, ele dormiu em paz, não precisou tomar um Dormonide, não precisou tomar um Lexotan, não precisou tomar nenhuma bebida forte, ele dormiu em paz. A Bíblia fala em Salmo 127, se Deus não edificar a nossa casa, em vão trabalhos que edificam. Se Deus não cuidar da cidade, em vão vigia a sentinela, inútil será granjear o pão com dores. Aos seus amados Deus dá enquanto você dorme. Enquanto você está no teu berço, Deus está trabalhando, Deus está cuidando de você, Deus está abrindo os caminhos, porque Ele começa uma boa obra e Ele termina. Filipenses 1,6, Paulo disse: estou plenamente certo que aquele que começou uma boa obra vai completar essa boa obra. Quando a Mariana passou pelo processo quimioterapia, mas na terceira sessão que é passar da quimioterapia, o médico fala: cadê o câncer? Cadê o tumor? E ele repetiu na minha frente, juntamente com a Mariana: isso não acontece. Isso não acontece. Isso não acontece. Desaparecer na segunda sessão de quimioterapia, porque a igreja orou. A gente decidiu orar, louvar a Deus, e o nosso lar foi 10 meses de um lar de oração, de louvor, de adoração. Foi um ambiente de glória. Nunca vi a Mariana em depressão, nunca vi ela se lamentando: por que, meu Deus, passar por isso? Por ser de uma família de médicos, o pai dela, o médico falou: tem que passar por todo o processo. Deus curou, mas tem que passar pelo processo. Passou, e hoje está aí, glória a Deus, louvando, adorando ao Senhor, e dizendo: foi bom ter passado pela fornalha da aflição, para que entendesse e compreendesse os decretos de Deus. Irmãos, o Senhor é contigo, Ele fecha a boca do leão. O Senhor não permite que o inimigo toque na tua vida, mas permaneça firme na presença do Senhor. Decida sair do muro, decida não ser um crente normal, decida ser um crente cheio do Espírito Santo de Deus. E o resultado, você vai experimentar a glória de Deus. Pode passar por momentos difíceis, mas Deus vai converter toda a maldição em bênção. E eu quero terminar essa palavra. A Bíblia fala que o rei não dormiu a noite toda, preocupado. Um justo foi devorado pelos leões, porque caí na armadilha desses bajuladores, dessas pessoas corruptas, que na verdade queriam tirar um justo do meu governo. Mas a Bíblia fala que de manhã cedinho ele chegou, Dario: quem sabe Deus tenha te livrado, Daniel.
Você está bem? Ele falou: estou bem. O anjo de Yahweh me guardou, me protegeu, porque eu estou em obediência diante do meu Deus. E a Bíblia fala, amados, eu vejo aqui uma verdade: quem faz uma cova, esse cai na cova que fez. É um princípio. Salmos capítulo 15 verso 7. Quem faz uma cova, cai na cova que fez. Nenhuma arma forjada contra os filhos de Deus prosperará. E aqueles que arquitetam planos malignos contra a sua vida, a Bíblia fala: não prosperará. Não prosperará, porque você está escudado no escudo do Senhor, nas promessas do Senhor. Amém. E eu vejo também outra verdade aqui terminando, que depois da prova vem a honra de Deus. Eu quero que você acompanhe comigo, verso 25 a 28. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual todo o domínio do meu reino, homens, tremo e temo perante o Deus de Daniel, porque Ele é um Deus vivo que permanece para sempre, e o seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele que livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro o persa. Você pode aplaudir o Senhor? O diabo é trombeteiro das bênçãos. Quando Deus tem um plano maravilhoso, entenda que ele vem trombetear, mas creia que no final do vale há um sol que brilha. O choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem no amanhecer. E a Bíblia fala que Daniel foi chamado para sair para fora. Ele sai, está intacto, o leão nem tocou nele. E a Bíblia fala que Dario faz um decreto que todos temam e tremam diante do Deus de Daniel, porque é um Deus vivo, é um Deus todo-poderoso. E a Bíblia fala que aqueles homens que tramaram contra Daniel foram lançados, eles e as suas famílias, lá na cova. Irmãos, eu quero desafiar vocês nesta manhã. Deus está te chamando. Muitas pessoas saem da cova, provado e aprovado. Eu creio, viu, Mariana, nós saímos desta cova e é tempo agora de honra, tempo de bênçãos de Deus, tempo de contar as maravilhas que a gente experimentou nesse tempo de cova, nesse momento difícil, o quanto Deus nos ensinou, quanto a gente aprendeu, abstraímos lições maravilhosas. E o mais importante, hoje eu e minha casa, meu filho, até o cachorro participa do momento de oração. A gente louva o Senhor, a gente glorifica o Senhor, e a gente está com um propósito, fazendo a nossa casa. A gente tem um quarto, a gente declarou também, esse quarto vai ser o quarto de guerra, como a gente viu aquele filme, Quarto de Guerra. E esse ano nós estamos num propósito de buscar mais e mais, santificar mais ao Senhor, porque no tempo da prova a gente teve uma aproximação tão íntima com o Senhor, que o Senhor transformou essa prova num tempo de glória.